Olá, meu nome é Viviane Gomes, eu sou professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e darei continuidade no módulo 2 do curso Sanidade na Criação de Bezerras, do nascimento ao desmame. Nesse módulo nós falaremos sobre como avaliar a qualidade do colostro. Ok, então o colostro vai ser produzido dentro de um processo que é chamado de colostrogênese. Esse nome é um nome um pouquinho complicado, mas na verdade ele significa que alguns componentes do sangue das vacas vão ser transferidos para a glândula mamária já na segunda semana pré-parto. Então, por volta dos 15 dias pré-parto, alguns componentes do sangue da mãe, eles são transferidos para a glândula mamária e o principal desses componentes são as proteínas, especialmente os anticorpos, que vocês sabem que são sinônimos de imunoglobulinas. Então, o colostro ele vai ser rico em uma proteína que é chamada de imunoglobulina G. Então, todo esse processo vai acontecer ao redor das 2 semanas que antecede o parto. O colostro, ele é um alimento muito rico, ele é famoso e muito conhecido pela sua alta taxa de imunoglobulina, a sua alta taxa de anticorpos. Porém, ele é composto por uma série de outras substâncias, algumas substâncias que são nutritivas, ele é composto por alguns hormônios, como o hormônio semelhante à insulina, que nós chamamos de IGF-1, a própria insulina, alguns minerais, e além dos anticorpos, eu sempre gosto de ressaltar que nós temos outros componentes imunológicos no colostro. Então, o colostro, eu sempre ressalto, ele é muito mais do que anticorpos. Então, pensando na transferência de fatores imunes ao bezerro, nós temos que saber sim que no colostro nós temos células da mãe, células de defesa materna, e nós temos algumas outras substâncias químicas, como as citocinas, que são extremamente importantes para a sanidade futura das bezerras. Então, a transferência de todos esses componentes são fundamentais, tanto pensando no aspecto nutritivo, no aspecto do crescimento vinculado aos hormônios, no aspecto da transferência de imunidade vinculada nas imunoglobulinas, nas células e nas citocinas maternas que são transferidas às bezerras, além de uma série de outras funções, né? O colostro ele é muito rico, ele tem mais do que 90 componentes e nós temos muito ainda que estudar e descobrir em relação à função de cada um desses componentes para o sistema orgânico das nossas queridas bezerrinhas. E então, nós precisamos, né, quando nós pensamos na transferência de imunidade da mãe para o recém-nascido, nós pensamos na questão da triagem, na seleção do colostro pela sua qualidade. Então, para avaliar o colostro, nós sempre recomendamos a avaliação do colostro de primeira ordenha, porque esse é o colostro que deve ser fornecido para as bezerras. Conforme vai aumentando o número de ordenhas a qual a vaca é submetida, a quantidade de fatores imunológicos de defesa, especialmente os anticorpos, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, sempre recomendamos a avaliação do colostro de primeira ordenha, porque este será o alimento fornecido para a transferência de imunidade para as bezerras. Sempre ordenhar a vaca o mais rápido possível após o parto. Muitas vezes as vacas parem, vocês sabem, no período noturno ou durante a madrugada, porque é um período onde elas se sentem mais tranquilas, onde a gente tem uma menor circulação de pessoas, né? Então elas têm uma determinada privacidade nesse momento. Então o que acontece? Muitas vezes nas fazendas onde os partos não são assistidos, essas vacas elas são ordenhadas na primeira ordenha do dia. E esse tempo entre a parição e a primeira ordenha, ele pode, de certa forma, estar relacionado com a diluição do colostro. Por quê? Porque depois da parição, a vaca, ela cessa a colostrogênese e ela inicia a lactogênese. Então, o colostro ele vai passar por um fenômeno de diluição. Então, quando nós avaliamos a qualidade desse colostro em específico, nós teremos uma menor concentração de imunoglobulinas. Então, sempre ordenhe a vaca o mais rápido possível depois da sua aparição.
Bom, nós temos alguns testes a campo que podem ser utilizados para avaliação da qualidade desse colostro, como o colostrômetro, que vocês acredito que já conheçam, o refratômetro Brix, que é um pouco mais novo, né? E o Colostro Balls, que digamos assim, que ele ainda está sendo inserido dentro do mercado, mas ele possui algumas vantagens que eu vou enfatizar para vocês. Então, vamos falar primeiro sobre o colostrômetro, né? Então, o colostrômetro nada mais é do que um aparelho que ele mede a densidade do colostro. Qual que seria a ideia? Quanto mais anticorpos esse colostro contenha, maior vai ser a sua densidade. Então, quando nós colocamos o instrumento dentro de uma proveta, né, como mostra essa figura, podemos perceber que o instrumento ele vai flutuar ou ele vai aprofundar um pouco mais de acordo com a densidade desse colostro. Então, esse próprio instrumento, ele já vem com uma escala vermelha, amarela e verde, que nos sinaliza se esse colostro tem uma qualidade adequada para a transferência de imunidade passiva para as bezerras. O recomendado é o fornecimento do colostro na primeira e segunda mamada das bezerras, apenas daquele alimento que possui uma boa qualidade, com teores de imunoglobulina G acima de 50 mg por ml. O colostro que foi classificado na escala amarela ou vermelha do colostrômetro não é recomendado para a transferência de imunidade passiva. Esses dois colostros, tanto da escala amarela quanto da vermelha, ele pode ser utilizado sim a partir do segundo dia de vida, entre o segundo, terceiro até o quinto dia de vida, mas como um alimento ou por propiciar uma proteção de mucosa intestinal, acaba prevenindo um pouco a diarreia, o fornecimento do colostro que foi classificado no colostrômetro na escala amarela ou na escala vermelha. O Colostro Balls, ele tem um princípio muito semelhante ao colostrômetro, então ele é um conjunto de 6 bolinhas de diferentes densidades. Essas bolinhas possuem 3 diferentes cores, sendo 2 vermelhas, 1 laranja e 3 verdes. Então, qual seria a ideia? Ordenha a vaca, o colostro geralmente ele é ordenhado dentro de um balde, introduzimos essas bolinhas no balde com o colostro e nós vamos observar a flutuação dessas bolinhas. Então, nós precisamos verificar o número de bolinhas que flutuaram, né? Então, aqui nós temos uma figura para exemplificar para vocês. Então, nós podemos observar que a bolinha vermelha, ela flutua, mesmo que o colostro não tenha uma boa qualidade. O colostro com uma qualidade moderada, nós temos a flutuação de 2 bolinhas vermelhas ou de 2 vermelhas e 1 laranja. O colostro com boa qualidade, ou qualidade muito boa ou qualidade ótima, nós temos as flutuações das bolinhas verdes. Quanto maior o número de bolinhas verdes flutuantes, maior vai ser a qualidade desse colostro. Qual seria a vantagem do Colostro Balls, né? O colostrômetro, ele é de vidro. Então, um grande problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia é que facilmente esse instrumento ele é quebrado. Então, muitas propriedades hoje já estão, de certa forma, preferindo trabalhar com o Colostro Balls por causa da durabilidade deste produto em relação ao colostrômetro. E aí o refratômetro Brix. O refratômetro Brix, ele também tem a mesma vantagem em relação ao colostrômetro, ele é um equipamento com uma maior resistência e, na verdade, ele mensura os sólidos totais do colostro. Esse equipamento, ele é muito utilizado na indústria, principalmente na indústria de produção de sucos, de vinho, porque ele mensura os sólidos. Nos últimos anos, esse equipamento ele foi adaptado para a avaliação da qualidade do colostro e o que foi definido é que um colostro de boa qualidade, que tem uma determinada correlação com níveis adequados de imunoglobulina, ele precisa ter mais do que 21% de sólidos totais. Então, nessa figura, vocês podem ver o equipamento vermelho, que seria um refratômetro Brix, e depois nós temos escalas
onde vocês podem observar diferentes porcentagens de sólidos totais. Então, na primeira figura da esquerda, nós temos uma escala no 0. Nesse caso, esse refratômetro, ele simplesmente foi calibrado com água destilada. No segundo, nós podemos ver a leitura do refratômetro Brix, que deu 10%, que indica um colostro de qualidade ruim. Na figura seguinte, ao redor de 17%, e na última figura, um colostro de boa qualidade, acima de 21%, que é aquele recomendado para a colostragem das nossas bezerras. O uso do equipamento é muito simples. A ideia é só a inserção de uma gota de colostro no reticulado do refratômetro e a leitura da sua escala. Para concluir esse módulo, eu ressalto que fornecer o colostro de boa qualidade imunológica pode ser o ponto mais importante para a prevenção das doenças nas nossas queridas bezerrinhas. Então, a falha na transferência de imunidade passiva está associada com altos índices de doenças. E a avaliação da qualidade do colostro, ela pode ser realizada utilizando-se colostrômetro, colostro Balls ou refratômetro Brix, de acordo com a preferência em relação à facilidade de manuseio e durabilidade de cada um desses equipamentos na propriedade. Muito obrigada pela sua atenção e espero encontrá-lo no próximo módulo do curso online.